paz de Deus esteja com todos, amém? Amém. Eu pedi para a igreja nesse momento só curvar a cabeça. Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai amado e querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Oportunidade essa que já estava escrito no teu livro antes mesmo da fundação do mundo, mas que o Senhor nessa noite venha falar ao nosso coração, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, para que nossa vida seja direcionada não por nossa vontade, mas pela vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço ao nosso Deus, agradeço também a pastora Vera, né? Deus abençoe a vida da pastora Vera, o irmão aqui, o pastor Marconi, estou conhecendo hoje. Obrigado aqui pela oportunidade, Deus abençoe os levitas do Senhor e Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Você acredita que você pode estar nesse lugar? Faz assim comigo. Eu vou procurar ser breve e eu gostaria que você, em nome de Jesus, abrisse aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 42. Quer dizer que alguns pastores não vieram. Sabe por que não vieram, irmão? Porque só pisa aqui dentro quem Deus escolhe. Viu? Quem tem compromisso com Deus é levado e guiado pelo próprio Espírito de Deus. Jeremias capítulo 42. Então todos os chefes dos exércitos, do exército, e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido e ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor Deus para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para você entender esse texto aqui da Bíblia, eu gostaria de dar aqui um pequeno resumo sobre Jerusalém, o que aconteceu com o povo de Deus até esse ponto. Vou procurar ser bem breve. Como todos sabemos, Israel passou por um período muito difícil, que foi o cativeiro, aliás, a escravidão no Egito por 430 anos ali de escravidão. Deus teve misericórdia do seu povo e envia um libertador. Deus envia Moisés. Moisés, então, ele toma posse daquele chamado, vai até o Egito e começa a profetizar: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. Ou seja, assim diz o Deus Todo-Poderoso: deixa meu povo ir para que me adore no deserto. O faraó não ouviu, mas já era um plano. O faraó se recusou então a deixar o povo partir, e Deus envia as 10 pragas sobre o Egito. Você pode acompanhar isso depois, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, tem um verso que Paulo, ele cita o que Deus fala acerca do faraó: eu te coloquei no trono, a fim de que o meu poder fosse manifesto através de você. Então já era um plano de Deus ali. O coração dos reis, irmãos, está nas mãos do Senhor. Existem reis, ok, mas existe aquele que é rei dos reis. É o nosso Deus. Você vai ver Deus levantando muitos reis na Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o povo é liberto e vai na direção de Canaã. No meio do deserto, o povo reclama.
o povo murmura e o povo confronta a vontade de Deus e também o servo do Senhor. Então Deus estabeleceu que aquela geração de reclamões, porque deserto, irmãos, não é lugar de reclamar, deserto é lugar de adorar. É no deserto que nós conhecemos a Deus. Você vai ver na Bíblia que a maioria dos homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, foram chamados por Deus no deserto. Veja Moisés, primeira vez que Deus fala com Moisés, ele estava onde? Pastoreando no deserto, ali nas regiões de Midian, próximo do Sinai. Deus, quando fala com Abraão, onde Abraão estava? Também no deserto. É no deserto que temos experiências com Deus. É no deserto que conhecemos a vontade de Deus. Lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O interessante é que com todos esses atributos, ele não conhecia Deus. Alguém vai dizer, Jó não conhecia Deus? Não conhecia Deus. E no próprio livro dele, ele com a sua própria boca, ele diz isso. Lá no capítulo 42, eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para me compreender. E ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava dizendo ali? Agora eu te conheço pessoalmente. Ele teve um encontro com Deus. Foi citado pelo homem de Deus aqui hoje a conversa de Jesus com Nicodemos, a mesma coisa. Nicodemos conhecia as leis, ele era uma pessoa instruída, conhecia as 613 leis de Deus no coração, ele as tinha no coração. Ele era uma pessoa totalmente zelosa, caridosa, afetuosa, uma pessoa que ensinava, tinha sim uma moral diante dos filhos de Israel, mas faltava o necessário, o principal, irmãos. Faltava conhecer a Deus, faltava nascer de Deus. Você pode ter muitos atributos, que legal, que bacana, glória a Deus, mas enquanto você não conhecer a Deus, você vai ser incompleto. Só tem uma forma de você entrar no céu. Você sabia que o que vai te fazer entrar no céu é uma coisa chamada graça divina? Pela graça sois salvos e não por obras, para que ninguém se vanglorie. Entretanto, irmãos, há um verso de Paulo, que Paulo diz na carta aos Efésios, que o Espírito Santo é a marca de propriedade dos filhos de Deus. Aleluia. Paulo também diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória. Ou seja, com a chegada do Espírito Santo, você passa a conhecer Jesus de fato. Veja que Jesus caminhou 3 anos e meio com os discípulos. Os discípulos só vieram conhecer Jesus quando ele foi levado ao céu. Caminharam com ele, almoçaram com ele, dormiam ao lado do mestre, caminhavam, mas não conheciam. Lembra da passagem da tempestade? Eles desesperados dentro do barco por causa da tempestade. E Jesus, enquanto eles estavam desesperados, Jesus estava o quê? Dormindo. Estava dormindo dentro de um barco no meio de uma tempestade. E eles disseram, não te importas que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está vendo? Reação de quem não conhece a Deus, ó. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como é que o Senhor consegue dormir no meio de uma tempestade? Jesus levanta, olha para eles e diz, por que vocês são tímidos na fé de vocês? Ele olha para o mar e diz, acalma-te, vento, cessa. Aleluia. E se fez mudança naquele momento. Aos discípulos, um começou a conversar com o outro e disse, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Estava no barco com Jesus, mas não conhecia Jesus. E é por isso que muita gente é tomada pelo desespero em meio à tempestade, porque ela anda com Jesus, mas talvez ainda não conheça Jesus. Porque quem conhece Jesus sabe, o barco não afunda quando ele está dentro. Não importa quão difícil esteja a situação, meu irmão, fique tranquilo em relação à sua cirurgia, porque quem vai te operar é o Filho do Homem, é o Cordeiro de Deus, é o médico dos médicos. E eu creio tanto nesse Deus, irmãos, eu acredito tanto no Senhor, que eu posso ter a ousadia de dizer para vocês, fiquem firmes, porque o que Deus está fazendo pode não ser compreendido agora, mas eu te garanto, tu vai entender lá na frente. Porque Ele é fiel para com aqueles que confiam nele. Moisés entrega o poder para Josué.
Josué passa pelas mesmas dificuldades. Povo rebelde, povo obstinado, povo reclamão. Mas Josué continua ali. Deus falou uma coisa para ele: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo atravessar o Jordão. Todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu dei a Moisés. Ou seja, eu vou fazer por você o que eu fiz também pelo meu servo Moisés. De fato Deus fez. Deus abriu o mar vermelho para Moisés. Deus também abriu o rio Jordão para Josué. Deus também fez o muro, ou as muralhas de Jericó caírem. Ele tinha prometido a Josué, e Josué começou a ser honrado. Inclusive, irmãos, foi na queda das muralhas de Jericó. Deus tinha falado através do arcanjo Miguel para Josué. Lembra quando o arcanjo Miguel se apresentou a Josué antes da queda das muralhas de Jericó? E ele disse assim: Josué, quando viu aquele homem, puxou a espada e disse: estás conosco ou com os inimigos? Ele disse: eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Naquele momento ali, Josué, as pernas tremem, porque ele estava diante do comandante celestial. E ele disse: Deus dividirá a rocha para você, Josué. Deus também falou para Josué: hoje mesmo começarei a engrandecer você perante os olhos de todo Israel. Veja, quem tinha dúvidas sobre a liderança dele, acabou, irmãos. Porque alguém pode não acreditar em você enquanto os muros estão de pé, mas quando Deus colocá-los no chão, acredite que até quem não gosta de você vai respeitar a sua unção. Porque esse é o nosso Deus. Josué então segue obedecendo, tomou o exemplo de Moisés, fazendo a vontade do Senhor. Mas depois de Josué, eu gostaria que a igreja prestasse bem atenção agora. Depois de Josué, começa um período na Bíblia chamado período dos juízes. Foi o período mais negro da Bíblia. Irmãos, foi o pior período que existiu nos tempos de Israel. Foi esse período, porque geograficamente o povo teve que se dividir. Ou seja, até Josué estava todo mundo junto. Mas só que, lembra que Deus pediu para distribuir as terras em Canaã? Cada um recebeu sua porção. Ó, a tribo de Gade vai ficar em tal lugar, a tribo de Judá vai ficar em tal lugar. Então houve uma separação, não espiritual naquele momento, uma separação geográfica. Cada um foi para a sua terra. Inclusive havia tribos que ganharam terras antes do Jordão, ou seja, tiveram que voltar, porque suas terras estavam antes do Jordão. Qual foi o problema depois daí? Levantou-se 12 líderes. Cada tribo tinha o seu líder. E a Bíblia vai dizer que esses líderes, a maioria, não todos, se corromperam. Se corromperam, e por estar ali habitando em Canaã, algumas tribos começaram a permitir a idolatria no meio deles. E começou um período negro no meio dos juízes. Mas teve pessoas que se destacaram nesse período. Poderia falar aqui de Jefté, eu poderia falar aqui de Baraque, eu poderia falar de Débora, eu poderia falar aqui de Sansão e de tantos outros, Gideão, né? Houve pessoas que fizeram sim a diferença, mas o povo era assim: quando tinha um líder que unia eles a Deus, eles ficavam ali, Deus os protegia dos inimigos e eles eram fiéis, havia paz. Mas quando aquele líder morria, o outro que assumia voltava a errar como os demais. Então foi um período muito difícil. Mas Deus então faz o que? Deus levanta ali um profeta, uma autoridade que iria guiá-los espiritualmente, não só uma, duas ou três, mas as 12 tribos. Deus levanta o primeiro profeta ali, chamado Samuel. Samuel iniciou a era dos profetas. Depois de Samuel, veja bem, o povo já não estava mais contente só com um profeta guiando eles, e pediram a Deus um rei. Então começou a era dos reis. Vem Saul. Saul também desobedece a Deus. Deus levanta Davi. Davi faz o que é certo perante os olhos do Senhor, mesmo com os problemas que aconteceu com ele. Ele comete adultério, né? Ele mata o próprio amigo para esconder o seu pecado. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu de todo o coração, e Deus que sonda os corações, porque Deus não é enganado por ninguém, irmãos. Não adianta enganar o Senhor, porque você não vai conseguir. Ele sonda o coração, ele prova os pensamentos e sonda até os rins. Você sabia disso? Está na Bíblia que ele sonda até os nossos rins. Qual é a função do rim? Alguém sabe qual é a função dos rins? É filtrar as impurezas do sangue. Então quando a Bíblia diz que Deus, ele sonda até os rins, ele está dizendo: eu esquadrinho você da cabeça aos pés. Aleluia. Deus conhece mais você do que você se conhece. Aleluia.
Então, daquele momento em diante, veio a era dos reis. Davi consegue uma proeza. Nem Saul conseguiu isso. Ele consegue unir todas as tribos. Foi um reinado abençoado. Depois, ele colheu o que ele plantou? Colheu, irmãos. Ele perde aí, deixa-me ver, acho que 4 filhos. Ele perde o filho ali, que foi do adultério. Ele perde Absalão, que inclusive envergonhou ele, tomou o reino de Jerusalém dele, e ainda teve relações sexuais com as suas esposas no terraço do palácio para todo mundo ver, ou seja, jogou o nome de Davi no chão. Tá? Aí veio outro, que eu não lembro agora o nome também, tem também o Adonias. O Adonias também queria usurpar o trono, queria ser rei, mas Deus não tinha escolhido ele, Deus tinha escolhido Salomão. Então, Adonias também morre. Teve um outro também, que inclusive foi o Absalão responsável pela morte dele. Resumindo, a desgraça se apoderou ali da casa de Davi. Uma filha foi violentada ali dentro. Ele colheu um preço terrível, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, depois desse erro que ele cometeu, ele se reconcilia com o Senhor e ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus. Teve também a questão depois do censo, ele errou no censo, não era para fazer censo. O que é censo? Ele queria saber quantos homens tinha no exército de Israel. E Deus ficou irado com Davi, porque se eu quero contar quantos homens tem no meu exército, então ele quis dizer para Deus o seguinte: eu preciso contar com o meu exército, eu quero saber quantos homens tem. Só que Deus, para vencer guerras, ele não usa exércitos. Por isso que ele disse a mesma coisa a Zorobabel, lá em Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, nem por um exército armado, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E Deus já tinha dito que não era para ele fazer censo, ele foi e fez. Deus ficou irado e Deus mandou Davi escolher um dos 3 castigos. Escolhe aí, Davi, porque você errou. Você quer que a terra de Israel, de Judá, seja assolada 3 anos por doença, por praga ou pelos inimigos? Escolhe um dos castigos. Você vê que nessa vida tudo que nós plantamos, irmãos, colhemos. É a lei da semeadura. Davi colhe mais uma, por não confiar em Deus, mais um fruto da sua desobediência. Morreram 70 mil moradores de Judá por causa desse erro dele de fazer o censo. Ou seja, mas ele aprendeu. Davi dava exemplo para todo mundo, era um homem tão apaixonado por Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 164, 7 vezes por dia eu te louvo, Senhor. 7 vezes a minha alma tem sede de ti. Você vê que Davi amava a Deus de fato, de verdade. Irmãos, ele não era um simples pastor antes de se tornar rei, ele era um adorador. É por isso que Deus o colocou como rei. Veja que ele levava para os campos a harpa. Eu sempre digo isso, todo púlpito que eu prego, tem muitos pastores, mas nem todo pastor tem harpa, irmãos. Você entende isso? E o que é a harpa? A harpa não é um instrumento, eu não me refiro ao instrumento, eu me refiro ao espírito de adoração. Aleluia! Você precisa adorar a Deus, ser sincero na presença do Senhor. Adore. Enquanto você adorar, você está seguro. Aleluia! Enquanto você for um adorador sincero, você está seguro, irmãos. Acredite nisso. Tanto é que Deus, para trazer o povo para se reconciliar com ele, ele disse: vocês conhecem esse trecho? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe o que se chama pelo meu nome? Significa que conhece o meu nome, que me conhece. Esse povo precisa se humilhar, orar, buscar a minha face. 4º item: se arrepender dos seus maus caminhos. Então, se houver essas 4 coisas, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Palavras de Deus. E aí, Davi então consegue unir Israel. Salomão também consegue manter essa união, o reino mais próspero. Mas depois do filho de Salomão, Roboão, ele divide as tribos, porque ele coloca um jugo muito pesado sobre o povo, e o povo não aceitou o jugo dele, então as tribos se dividiram. Por que eu estou falando, dando esse resumo de forma até rápida da história, lá desde Moisés até aqui, para você entender esse ponto aqui? Eu comecei aqui o culto, aliás, a pregação falando no capítulo 45, o povo pedindo para Jeremias orar por eles. Por que o povo estava pedindo oração? E agora você vai entender. Porque Deus profetizou. Lembra dos ídolos que eu falei no meio das tribos? Aquele povo pagão, eles trouxeram essa cultura lá para ajudar. E depois de Roboão, houve 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul, porque Jerusalém
Israel se dividiu. 2 tribos ficaram no Reino do Sul, lá em Jerusalém, e 10 tribos lá em Samaria, reunidos em Samaria. Mas o templo não era em Samaria, o templo era em Judá, em Jerusalém. Veja, o que acontece? Eles trouxeram essa cultura pagã para dentro de Jerusalém, e a coisa ficou feia, irmãos. Porque desde a época do profeta Isaías, e se você não sabe, do tempo de Isaías até a destruição de Jerusalém, foram 200 anos, viu? 200, não é 200 dias não, não é 200 meses não, 200 anos, Deus avisando para eles: arrependam-se, arrependam-se, escutem o Senhor. Os profetas clamavam: arrependam-se, larguem os ídolos, larguem a imoralidade, Deus está ofendido com o que vocês estão fazendo. E o que eles faziam? Perseguiam os profetas, maltratavam os profetas, não ouviam os profetas. Isaías clamou, eles não ouviram. Jeremias, meu Deus, Jeremias comeu o pão que nem o diabo quis amassar. É verdade, Jeremias chorou muito na mão daquele povo, mas eles não quiseram ouvir. Então Jeremias começa a profetizar lá dentro. É o seguinte, você vai ver que no início, Jeremias, no capítulo 1, até no máximo ali, digamos, capítulo 7, 8, até o 10, você vai ver Jeremias clamando, chamando o povo ao arrependimento. Irmão, sabe o que acontece? Se você estudar depois com calma o livro do profeta Jeremias, você vai ver que Deus clama através do profeta Jeremias para que eles se arrependam. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus para me ouvir. Jeremias, ele queria, irmãos, que o povo ouvisse a voz de Deus através dele. Mas entenda o tipo de mensagem que Jeremias ele pregava. Sabe qual era a mensagem? Porque o que nós temos, qual é a nossa visão em relação ao pastor? Qual é a nossa visão em relação ao profeta? Quem é de Deus vai profetizar coisas, vitórias, o profeta, o verdadeiro profeta, ele profetiza vitória, ele exorta quando tem que exortar, ele motiva quando tem que motivar, ele é completo, ele faz o que Deus manda e não o que o povo quer, profeta. Mas o que acontece? Jeremias leva um tipo de mensagem meio difícil para o povo. Qual é a mensagem dele? Deus mandou avisar para vocês que vocês devem se entregar ao rei da Babilônia. Irmãos, sabe o que Jeremias estava dizendo? Se entregue ao inimigo. Será que, se fosse nos dias de hoje, será que alguns pastores também teriam êxito? Ou iriam ser jogados no poço? Aliás, estão sendo jogados no poço. Tem pastores sendo jogados no poço, porque estão pregando a verdade. Tem pastores, irmãos, que não sobem nem em alguns púlpitos mais, porque a igreja seleciona o que ele tem que pregar. Não é o Espírito Santo mais quem usa. A determinação agora é da igreja. Alguns pastores não pisam, ou existem púlpitos que eu preguei uma vez só, porque as pessoas querem ouvir apenas coisas boas. Profetiza aí uma chave dourada aí, pastor. Profetiza para mim aí a minha casa. Mas ninguém quer ouvir quando o profeta diz: arrependa-se, deixa de lado esse pecado aí, sepulta esse pecado, começa a ter comunhão com Deus para Deus te honrar. Aí não, esse pastor é legalista, hein? É legalista. Quem é ele para julgar? Quando o pastor exorta, está julgando. Quando o pastor profetiza a chave do carro, é homem de Deus e cheio do Espírito Santo. Vai entender os valores, irmãos. E Jeremias começa a profetizar: se entreguem ao rei da Babilônia, ele está chegando aí. Vocês não ouviram os outros profetas e nem me ouviram. Agora não tem jeito, Deus bateu o martelo. Vocês vão para a Babilônia. Alguns de vocês vão morrer aqui mesmo, e outros serão levados para a Babilônia. E aí, toma chicote de Jeremias, toma perseguição com Jeremias, coloca ele no poço, tira o pão de Jeremias, deixa ele com fome, e o profeta sofre. Daí, irmãos, acontece aquilo que Deus falou, porque o que Deus fala vai acontecer. Tudo que Deus falou, não interessa se o que você ouviu já faz 20 anos, viu? O que Deus falou, ele vai fazer, ele vai cumprir, mas está condicionado. A pastora falou aqui hoje, está condicionado. Não é porque Deus prometeu que ele vai cumprir. Existe uma linha aí chamada relatividade, irmão, do mundo espiritual.
Deus prometeu, mas Ele só vai cumprir se você estiver na posição. Eu provo para você lá em 1 Samuel capítulo 1 isso. Deus prometeu para Eli que ele e a casa dele seriam sacerdotes para sempre. Sabe o que Deus responde para ele? Eu disse que vocês seriam sacerdotes para sempre, mas vocês profanaram o meu altar. Vocês erraram. Vocês trouxeram o que é imundo. Os teus filhos zombaram do sagrado. Por isso eu, Senhor, digo: longe de mim cumprir o que prometi. Viu? Está condicionado, irmãos. Eu não vou falar nomes aqui. Outro dia aconteceu isso. Foram criticar um apóstolo em grande nome de Deus, porque ele tinha profetizado na vida da irmã lá, suspeita de matar o marido, que todo mundo sabe, né? E o que acontece? Olha lá, esse apóstolo é um falso profeta. Ele profetizou que eles iam ganhar nações, e agora a mulher mata o marido. Falso profeta? Nada disso. Ele profetizou o que Deus mostrou, mas por não se manterem na posição, isso aí não é culpa do apóstolo. Então a coisa muda, como a irmã falou, porque Deus, Ele é justo, irmãos. Mas Deus prometeu e vai cumprir, mas Ele sempre deixou uma coisa bem clara: se me ouvirdes. Se eu não ouço, não tem como Ele fazer. Todas as bênçãos que você encontra lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, o que está escrito? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Se atentamente. Então não é de qualquer forma, não é com negligência, não é me desviando do caminho. Então as promessas de Deus estão condicionadas às tuas escolhas hoje. Escolha o que é certo, escolha caminhar com o Senhor. Diga glória a Deus. Então chegou nesse ponto que eu li para os irmãos. O capítulo 40 O capítulo 42, eles dizem: Jeremias, orem por nós. Só que nesse momento aqui, já tinham levados algumas pessoas para serem cativos na Babilônia. A cidade estava toda destruída, as plantações estavam destruídas. Eles derrubaram até o templo, irmãos. Eles colocaram fogo no templo. Sabe o que significava o templo em Jerusalém? O orgulho dos judeus. Porque na cabeça deles tinha uma profecia que dizia que no momento de aperto, ou por peste, ou praga, ou fome, ou ataque de inimigos, se o povo clamasse no templo, a oração seria ouvida e eles seriam salvos. Então eles tinham esse orgulho: se o negócio ficar feio, vamos para o templo. Aí a primeira coisa que Deus faz, Deus destrói o templo. Sabe por quê? Porque a sua confiança não pode estar em coisas físicas. Aleluia. A sua confiança não pode. E é engraçado porque eles estavam confiando no templo, mas esqueceram de que quem é que ouve as orações dentro do templo? Quem é que ouve as orações? Deus. Como que Deus vai me ouvir? Só porque eu estou no templo? Só porque você está na igreja, Deus vai te ouvir? Ele ouve, irmão. Só que ouvir e responder são duas coisas totalmente diferentes. Deus ouve a todos. Eu sempre pergunto nas igrejas: Deus ama a todos? Eu acredito que todo mundo crê nisso. Você acredita que Deus ama a todos? Quem acredita faz assim em nome de Jesus. Só quem acredita. Deus ama, está escrito, Ele ama a todos. Né? E no livro do profeta Ezequiel diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele ama a todos. Mas irmãos, ouça bem, Deus não confia em todos. Amar é uma coisa, confiar é outra. Então por que fulano? Aí você vê algumas pessoas que não têm qualidades nenhuma. Qualidades essas que são buscadas pelo homem: currículo, fala bem, tem diplomas. E às vezes aquela pessoa simples está numa posição de honra e as pessoas ficam: como pode isso? Eu te digo, apesar da simplicidade dela, não tem diploma, não fala direito, não tem qualificações dentro do ponto de vista humano, mas Deus confia nela. E ela conquistou essa confiança por meio de uma vida de comunhão, irmãos. É isso que acontece quando você anda com Deus. Vale a pena. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha: mas ninguém me reconhece. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. Deus está contemplando. Provérbios 15:3 está escrito que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando bons e maus. Deus vê todas as coisas, tudo que está acontecendo em todas as esferas e segmentos desse mundo. Ele sabe tudo. Você não precisa se preocupar com isso. Continua na posição, continua fazendo a vontade de Deus. Jeremias agora ouve o pedido do povo e diz assim: tá bom, eu vou falar com Deus, viu?
É isso que vocês querem? E nós juramos pelo Senhor. Tá bom, então eu vou falar com Deus. Vocês me aguardam, tá bom? Eu vou falar com Deus. Tudo que ele me disser, eu direi para vocês. Aí Jeremias foi orar. O que está escrito aí? A resposta veio aqui, ó, capítulo 42, verso 7. Demorou alguns dias, mas a resposta veio. Depois de 10 dias, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês pediram que orasse, disse o seguinte. Aí vem a resposta de Deus: se vocês quiserem continuar vivos nesta terra, a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nessa terra. Agora, olha aqui para mim rapidamente. Deus estava falando coisas boas ou ruins aqui? Muito boas, né? Eu vou proteger vocês. Eu estou tendo misericórdia de vocês. Se vocês querem viver nessa terra, escutem as minhas palavras. Eu vou restaurar. Jerusalém estava aos pedaços, irmãos. O templo só restou pedras. Eles destruíram a cidade. Mas Deus estava dizendo aqui: eu vou levantar essa cidade de novo. Eu vou reconstruir o que o rei da Babilônia destruiu. Mas Deus deixou bem claro uma coisa. Coisa essa, irmãos, que até aquele momento o próprio Jeremias não estava sabendo. Mas Deus revela para ele. Algumas pessoas que estavam ali, mesmo diante de toda a destruição, você sabe o que eles estavam dizendo? Eu soube que no Egito há prosperidade. Eu soube que no Egito as coisas vão bem. Vamos fazer o seguinte: vamos abandonar isso aqui. Isso aqui não tem mais jeito não. Jerusalém já era. Vamos para o Egito, porque no Egito tem coisas boas. Nós podemos reconstruir a nossa vida no Egito. Você sabe o que significa o Egito nos dias de hoje, irmãos? O mundo. Eu já ouvi de muitos cristãos isso. Depois que eu vim para cá, estou sendo perseguido. Depois que eu aceitei Jesus, estou sendo perseguido. Primeiro, que você não aceitou, foi ele quem te aceitou. Segundo, isso é uma ilusão você pensar dessa forma. Porque no Egito só tem duas coisas para você. Um é o laço. E consequência do laço, dois, uma sepultura para você. Não existe nada para você mais no mundo. Não existe, irmãos. Você já viu como uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor volta para a igreja? Já observou? Outro dia eu vi exatamente isso, um pastor falando, aconselhou tanta irmã dele, aconselhou, mas deu muito conselho: não volta para o mundo, não, a minha vida virou um inferno depois que eu fui para a igreja, todos os meus amigos me abandonaram. Aí sabe o que aconteceu? Ela voltou para o mundo e os amiguinhos voltaram para ela. Ok. As mesmas amiguinhas, que ela chamava de amiga, envolveram ela numa situação que ela nem sabia. Dentro do carro que ela estava, tinha vários quilos de cocaína. E sabe onde é que isso aconteceu? Na África. Fizeram uma viagem para a África. Havia vários quilos de cocaína lá. A polícia prende todo mundo por formação de quadrilha e tráfico de drogas. Sabe onde é que essa irmã está agora? Ela não falou que no mundo tinha prazer? Ela não falou que no mundo tinha amigos? Está presa numa das piores prisões da África. Eu estou com um áudio aqui no meu celular, ela dizendo que lá as mulheres na prisão feminina recebem o básico para viverem lá dentro, né? Alguns tipos de alimentos, coisas de higiene, mas quando chega nas brasileiras ou em outras mulheres de outras nações, eles dizem acabou. E eles têm que estar mendigando lá dentro para as outras que são africanas para ajudarem com alguma coisa. Está passando uma humilhação terrível. A limpeza da cadeia fica para os estrangeiros. Está sofrendo, pedindo ajuda para o irmão. E agora ela se lembra como é bom estar em Judá, mesmo numa Judá despedaçada, irmãos. Eu prefiro estar numa Judá que está no chão
mas tem promessa de Deus para restauração. Do que ir para o Egito com a falsa ideia de que há prazer e alegria lá. Então Deus fez promessas para eles, dizendo o seguinte, acompanha aqui, já vou terminar, viu? Capítulo 42, verso 13 ao 15. Mas vocês que ficarem em Judá não devem desobedecer o Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nessa terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra. Que ilusão, irmãos. A guerra chega em qualquer lugar, irmãos. Se você sair daqui do Brasil e for para o Japão, a guerra vai visitar você lá. Porque não há um lugar na terra em que exista a ausência de problemas. Todo lugar tem problemas. Justos e ímpios têm problemas. Tanto que Jesus diz em Mateus 5, lá no verso final, ele diz: a chuva, ela cai sobre justos e injustos. Aleluia. O sol, a mesma coisa, ele nasce e se põe sobre bons e maus. Então, o Senhor está dizendo: não digam assim, vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem de ouvir o toque de atacar, nem de passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter que enfrentar a guerra de que vocês têm tanto medo, a fome de que vocês temem tanto, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém, ninguém escapará, olha só, da desgraça que farei cair sobre vocês. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui da desgraça que o diabo fará, ou da desgraça que eu farei cair? Nós temos a mania de atribuir tudo de negativo que acontece ao diabo. Foi o diabo, irmãos. Foi o diabo, viu? Isso é o demônio. Isso aí é fúria, hein? Aí está andando na rua, de repente, fúria, está repreendido. Quer dizer, ela não presta atenção por onde anda e ela diz: foi o diabo. Tudo é o diabo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está no controle de tudo não é o diabo, é Deus. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate. Salmo 75, 7. O Senhor é juiz. A um ele abate e ao outro ele exalta. Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o poder de fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser. Mas Deus sempre age com justiça. É o seu atributo principal, justiça. A Bíblia diz que as bases do trono de Deus não é amor. Não é, irmãos. As bases do trono de Deus é retidão e justiça. Significa que mesmo te amando, Ele vai agir com justiça. Aleluia. Aí a pessoa se afasta: o diabo está batendo. Não, o próprio Deus. Claro, o diabo tem participação, sim. Ele aproveita a morte espiritual, a ausência do espírito para atacar. Mas é com a permissão, irmãos. Deus permite. Quer que eu te prove isso? Lá no fim do capítulo 2 do livro de Juízes, Josué tinha vencido mais de 30 nações. Faltavam só 2 nações. Lembra dos Moabitas? Edomitas? Mas Josué falou: Senhor, vou acabar com elas. Só tem esses 2 povos aí. Ou seja, é fraco. A gente já acabou com peixe maior. Só tem essas 2 aí. Vai ver a resposta de Deus para Josué: não, Josué, não ataque essas nações, porque por meio delas, lá na frente, eu vou provar Israel para ver se me amam ou não. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Deus nunca vai destruir todos os obstáculos. Ele sempre vai deixar um espinho na carne dele, viu? Está lá. Ele veio ao mundo para isso, irmãos. Acredite, a função dele é essa. Se você se afastar do Senhor, já tem um espinho na carne própria para você. É verdade. Lembra de Salomão? Quase 40 anos de paz, obedecendo a Deus com uma sabedoria incrível. Aí ele vai ofertar no templo de outros deuses por causa das mulheres que ele tinha. Ele tinha 1000 mulheres, 700 servas, 300 concubinas. E ele e algumas dessas mulheres serviam a deuses
das suas nações estrangeiras, e ele dava ofertas. Vai lá, oferta lá no templo do teu Deus. Deus ficou irado com Salomão. Primeira coisa que Deus faz, Deus levanta um inimigo que tinha sido derrotado por Davi, o pai dele, mais de 30 anos atrás. Cão morto. O camarada do nada conseguiu reunir um exército de pessoas que tinha medo de Israel e começou a infernizar o reino de Salomão. Por que a paz? A paz, irmãos, ninguém pode tirar a paz do teu coração. Quando você está com Deus, se tem guerras fora, mas dentro a paz. Aleluia. Quando está longe de Deus, a guerra por fora e guerra por dentro. Aleluia. E aí que está o problema. Porque se há guerra aqui dentro, a guerra que está aqui dentro vai se expandir aqui para fora. E aí vai tudo que está ao teu redor, até pessoas sofrem, tudo é destruído. Mas quando você está com Jesus, quando você está com Deus, e a paz aqui, essa paz transborda de dentro para fora. Aleluia! Você entende isso? A presença que você anda está aqui, Você é templo. Então ela transborda, e tudo que está de ruim aqui ao teu redor é destruído pela presença do Senhor. Aleluia! É assim que acontece. Glória a Deus. Aleluia. Guarde isso no teu coração, irmãos. Agora eles queriam que Deus abençoasse eles, que Deus trouxesse uma nova Jerusalém. Em compensação, eles queriam ir para o Egito. Jeremias falou: não, vão para o Egito, mas fiquem em Jerusalém. Só para finalizar, alguém aqui se lembra da ordem que Jesus deu para os discípulos quando ele já estava para subir? Alguém aqui lembra dessa ordem? Ele começa a dizer o que? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, mas ele diz: esperem em Jerusalém, até que o Consolador, a promessa do Consolador, venha sobre vocês. Porque ninguém pode fazer nada, ninguém pode se envolver numa missão do céu sem o Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Você entenda bem isso. Não importa o que você esteja fazendo na igreja, se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter problemas. Porque todas as áreas na igreja são envolvidas com o plano espiritual. Até isso aqui, o louvor. Leia sobre os levitas da Bíblia. Deus pedia a santificação deles antes de começarem a tocar. Porque tudo na casa de Deus é santo. Desde a obrigação da tarefa de limpar o banheiro, como qualquer outra tarefa, até mesmo as coisas do altar. Santidade ao Senhor. E o Espírito Santo é o que vai dar a garantia a você, que você vai concluir essa obra, fazer essa missão com êxito, com a bênção de Deus, e tudo vai dar certo. Sem o Espírito de Deus não tem como você concluir nada, irmãos. Não tem. Nem Jesus. Qual foi o milagre que Jesus fez antes dos 30 anos? Alguém pode me citar um? Se você citar um milagre que Jesus fez, antes dos 30 anos, antes do Espírito Santo chegar sobre ele, eu sento ali e nunca mais vou pregar a palavra. Tem alguém que pode me dizer qual milagre? Procura, que não vai achar. Agora eu vou te dizer quantos milagres Jesus fez. Aliás, quantos não, porque não dá para falar. Mas eu só vou te dar uma referência. Lá no final do Evangelho de João, João diz que nem todos os livros do mundo cabem para se escrever os milagres que Jesus fez. Glória a Deus! 3 anos e meio de ministério. Já não se pode mais escrever tantos milagres. Mas o Espírito desceu. Glória a Deus! Viu a presença do Consolador? O poder, o Espírito Santo é o representante do poder de Deus. Ele é o próprio poder de Deus. Quando Samuel foi ungir Saul, ele disse: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e tu serás mudado em outro homem. Olha que coisa gloriosa isso. Você foi selecionado, Saul, mas para sentar na cadeira tem que ter o Espírito de Deus. Davi recebeu o Espírito de Deus, foi ungido por Samuel com 15 anos. Aí o Espírito leva Davi para onde? Ele teve umas batalhas ali momentâneas, vitórias momentâneas. Venceu Golias, fez um nome como escudeiro do rei. Não durou muito. Saul descobriu que ele era o próximo rei, o ungido. Ele teve que fugir para não ser morto. Sabe quantos anos ele viveu em cavernas? 10 anos.
cheio do Espírito. Em caverna. Sabia que eu já passei por isso? Um dia eu perguntei para Deus, por que o Senhor está me escondendo? Por que eu continuo na caverna? O Senhor me rejeitou? Eu falei isso num momento de muita tribulação. Aí Deus usa um profeta para dizer, o Senhor está confundido. O Senhor está confundindo ser guardado com ser rejeitado. Deus só guarda aquilo que tem valor. É Deus quem revela a você no tempo certo. Resumindo a mensagem de hoje, não importa, como é que está a tua Jerusalém? A Jerusalém é a tua vida. Como é que está a tua Jerusalém? Tua família, teu casamento, tua vida sentimental, tua vida financeira, teus projetos? Está cansado porque vários projetos já não deu certo na tua vida? Esquece o passado, irmãos. As pedras que caíram estavam debaixo de um plano. O que importa agora é que você permaneça em Jerusalém, porque o Deus que permite a destruição é o Deus que tem autoridade para a reconstrução. É o Deus que restaura, é o Deus que fez promessas, é o Deus infalível. Ele está na casa nessa noite aqui. Tem gente precisando ouvir isso aqui. O Senhor vai restaurar tudo, irmãos. Basta você ficar na presença. Aqueles que não reconhecem o teu valor, aqueles que não reconhecem os teus talentos, fica tranquilo. Seja reconhecido por Deus. E no tempo certo Ele honrará cada um de vocês. Lá em Lucas capítulo 1, quando fala de João Batista, está escrito assim, lá no capítulo 1, verso 80, se eu não me engano. Sabe o que está escrito? João Batista, antes de aparecer para o mundo, antes de preparar o caminho do Senhor, sabe onde foi a formação dele? Deserto. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, até o dia em que Deus iria revelá-lo para Israel. Olha que coisa linda. Permanece no teu deserto com um sorriso no rosto. Honra o dia das pequenas coisas, porque o Deus que permite as pequenas coisas faz grandes coisas. Gostaria que a igreja ficasse de pé um minutinho só. Só quero profetizar a bênção sobre vocês, que já está sobre vocês. Mais uma bênção espiritual. Pai, abre os olhos espirituais da sua igreja. Não importa como a Jerusalém está. Não importa se está pedra sobre pedra. Tu és o Deus que destrói, mas também reconstrói. O Deus que dá vida e tira a vida. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Todo poder e autoridade está em tuas mãos. Tem pessoas aqui, meu Senhor, que a Jerusalém dela, a Jerusalém dela de repente está na mesma situação. E ela já pensou em sair da Jerusalém dela para procurar ajuda no Egito. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: não procure o Egito. Não vá para o Egito. Permaneça em Jerusalém. Porque eu, o Senhor, vou reconstruir aquilo que foi destruído pelo rei da Babilônia. Pai, eu profetizo em nome de Jesus a bênção espiritual, a autoridade, a unção de Isaías 10:27 sobre todos aqui. Eu oro por essa igreja. Eu oro, meu Senhor, pelo pastor Marconi, pela sua esposa, por esse ministério, que ele cresça, que ele se desenvolva. Senhor, venha alargar as tendas desse ministério e que o nome do Senhor seja glorificado. E a igreja diz: amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade.